Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Temos connosco Paulo Reis Mourão e Anabela Oliveira, são os nossos comentadores de serviço. E hoje, a fazer-nos companhia como convidado, temos Nuno Augusto, presidente do Régia Douro Parque. Obrigada por aceitar o nosso convite, Nuno, e começo por perguntar que balanço é que se pode fazer do Régia nestes quase 6 anos desde que foi inaugurado. Olá, boa tarde, agradeço a todos o convite, de terem-se lembrado de mim para vir ao vosso programa. Relativamente à questão que me põe, o balanço é, na minha opinião, francamente positivo. Acho que o Régia Douro Parque tem feito a sua função. Tem já, de facto, 6 anos e nestes 6 anos já tem um percurso bastante importante no apoio ao desenvolvimento de Vila Real e também da região. Tem possibilitado a criação de vários negócios, tem possibilitado também a atração de alguns institutos, como o Instituto Fraunhofer, como é, por exemplo, a ADVID, que é o cluster do vinho e da vinha, permitiu a criação em Vila Real de um centro de excelência do vinho e da vinha, permitiu uma plataforma para a inovação no setor agrícola e permitiu, acima de tudo, criar um marco no que diz respeito à criação de redes entre empresas que, infelizmente, até então Vila Real não tinha conseguido ter. Neste momento, quantas empresas é que tem no Régia? Nós, neste momento, devemos ter perto das 110 empresas. E isso em número também de trabalhadores e de investimentos Estamos também a falar, um impacto muito estamos a grande, falar num número diário de mais de 500 pessoas. E que iremos nos próximos meses crescer. Iremos ter um forte crescimento no próximo, criação de mais lotes, no próximos tempos. Sim, por um lado pela criação de mais lotes, mas também pela fixação de alguns projetos que temos em carteira e que estamos a negociar, e estou convencido que iremos ter boas notícias a breve texto. E como é que surgiu a oportunidade de poder ser responsável pelo Régia? A minha ida para o Régia teve a ver com uma alteração de paradigma político no Conselho, um Conselho que tinha sido governado durante 38 anos pelo PSD, no momento em que há eleições autárquicas e eu faço parte da equipa do engenheiro Rui Santos, e ele convida-me para o desafio de tomar conta da área empresarial ou da área da economia de desenvolvimento do município, numa primeira fase com ainda a extinta Merval, que foi uma empresa que apanhamos já numa fase de liquidação e que depois transportamos o projeto da Merval para o Régia Douro Parque. E tem sido isso mesmo um desafio? Sim, tem sido um bom desafio, tem sido um projeto que me ajuda a levantar todos os dias. Não me custa nada, nunca me custou pôr a pé para ir trabalhar. Normalmente até sou dos primeiros funcionários a chegar ao parque e isso é ótimo, fazer o que gostamos. Não é? Quando se trabalha no que se gosta, o trabalho não custa. Paulo Reis Mourão, temos aqui um exemplo daquilo que é necessário nestas regiões, não é? Que é algo que impulsiona o emprego e também a atração de pessoas e de empresas. Sim, e aliás, estava aqui a ouvir com atenção o Nuno e, de facto, temos aqui o Douro Régia Parque, que é o melhor exemplo dentro da região de uma figura que é a do Parque Tecnológico, o do Parque de Ciência e Tecnologia, que são figuras que começaram a aparecer aqui em Portugal há cerca de 20 anos e que neste momento estão um bocadinho espraiadas pelo território. Obviamente, além do Douro Régia Parque, há o Brigância, há o Aves Parque, que é muito perto da Universidade do Minho, há o próprio Braga Generation e Braga Startup, em Braga, que eu conheço particularmente. Da mesma Era rede, isso que eu ia referir. Acho que há uma entidade associativa, Tech Park, que reúne todo este esforço, e eu, aliás, gostava de aproveitar o Nuno para focar esse esforço associativo. Portanto, eu tenho aqui 3 questões enquanto eu estava aqui a ouvir o Nuno. Relativamente a esse esforço de organização, a primeira
o Nuno estava a referir que é das primeiras pessoas a entrar no Douro Régio Park e penso que também há teletrabalho, não é? E, portanto, hoje em dia o trabalho é flexível e até o trabalho criativo, e nestas profissões de trabalho criativo e valorizado, o chamado trabalho de aglomeração, que é o trabalho concentrado no mesmo local, acaba por ficar muitas vezes em segundo lugar, quando há a possibilidade de, com uma boa rede digital, a pessoa fazer um teletrabalho. Pode estar na Pesqueira, pode estar na Galiza e, no entanto, acede a ter aqui o Douro Régio Park. Portanto, gostava de saber qual a possibilidade que o Douro Régio Park oferece. Sei que há, aliás, os espaços de coworking, não é? Portanto, que o Douro Régio Park oferece. Essa era a primeira questão. Depois, a segunda prende-se com esse esforço associativo, na medida em que nós percebemos. Aliás, este ano eu sou responsável por uma disciplina que se chama mesmo Economia e Inovação, na Universidade do Minho, e temos tido a possibilidade de convidar vários responsáveis de parques tecnológicos e, quem sabe, numa próxima edição o Nuno poderá também receber o convite e aceitar. E temos percebido a vantagem do trabalho em rede. Portanto, haver unidades que estão localizadas, por exemplo, no Douro Régio Park, mas que tenham parceiros e os parceiros sejam outras entidades colaboradoras ou fornecedores ou clientes, isto depois podemos detalhar, no Aves Park, que tenham lá embaixo no Tagus Park e, portanto, este esforço de rede colaborativa, não só nacional, mas até internacional. Não é? E eu creio que o Douro Régio Park tem bons exemplos também e talvez o Nuno também depois possa assinalá-los. E, por último, o importante que é para o inovador que não está propriamente alojado no Douro Régio Park, mas que está a fazer o seu trabalho, ter possibilidades de o mostrar em pitches, em certames ou até em concursos. E, curiosamente, nós tivemos, numa dessas aulas, uma vila-realense, Andreia Matos, que foi galardoada com um prémio do Douro Régio Park à conta de um conjunto de soluções de aplicativo através da sinalização de emoções por parte de pessoas que estavam acamadas. E, de facto, o primeiro prémio que ela recebeu, depois de uma longa lista de prémios, foi pelo Douro Régio Park. E, portanto, há essa importância também, não é, destes parques tecnológicos assinalarem o bom trabalho que os cidadãos fazem em inovação e inovação social. Não é? E, portanto, dentro destes 3 pontos, primeiro o teletrabalho, o trabalho associativo e a possibilidade dos cidadãos terem o Douro Régio Park também como uma alavanca do seu esforço. O que é que gostarias de focar? Em relação ao primeiro assunto, o primeiro assunto foi disputado, a questão do teletrabalho foi disputada muito com a pandemia. Nós, por exemplo, nunca... Existia, mas não era assim. Nunca... Então, não é? Sim, mas era vista de forma estranha. Isto porque havia aquela questão também do controle, temos a necessidade de controlar quem trabalhava connosco, de muitas vezes até quase de podermos deter aquela pessoa durante aquele período, independentemente, ali, muitas vezes, independentemente da sua produtividade ou capacidade de fazer ou não. A pandemia disputa essa questão. E essa questão em cá tem outro problema. Ao contrário do que Paulo disse, que facilmente trabalhará na pesqueira, não sei se facilmente trabalhará na pesqueira, porque efetivamente um dos problemas que nós hoje temos é a questão da rede. E a rede da internet, já nem falo do 5G, mas a rede da internet, e nós no parque, Continua a ser, durante algum tempo também tivemos esse problema, a rede cá ainda não está tão difundida como gostaríamos. Nós vamos fazer um investimento agora, um investimento apoiado pelo PRR nesta zona industrial que hoje temos. O investimento global são 8,5 milhões de euros, mas 1,5 milhão de euros é numa rede 5G, portanto uma coluna 5G que depois irá ligar todas as empresas por cabo, por forma a que nós tenhamos internet disponível com qualidade. Mas é preciso esse esforço adicional, que no interior nós, em muitos sítios, e basta irmos de carro pelo Douro, ou então se formos de barco, há muitos sítios que nem rede temos, nem telemóvel temos, e há muita gente que efetivamente não consegue estar em casa em teletrabalho. Nós temos lá um contact center da Altice, que está a trabalhar diretamente para a França,
e mesmo durante a pandemia, eles têm cerca de 100 pessoas, 20 tinham que estar lá porque não tinham em casa condições. E eles disponibilizavam a rede, disponibilizavam até as assinaturas de internet às pessoas, mas em casa não tinham essa capacidade técnica, essa disponibilidade técnica para poderem trabalhar. Mas, de facto, o cowork está, o teletrabalho está aí, o cowork também, nós fazemos parte, aderimos já à Rede Nacional de Coworks e o cowork no Régia funciona relativamente bem. Nós devemos ter mais de 40 empresas já em cowork e hoje temos muita procura. Para quem não sabe o que é o coworking, é várias empresas, não é? Dividirem o mesmo espaço. Sim, o cowork é as empresas que quiserem poderem estar alocadas no Régia do Parque, não ocupando uma sala, que além do tamanho que nós também, hoje também nos faz falta, mas tem custos mais elevados, poderem aceder a uma secretária e terem acesso à internet, telefone e todas as condições de trabalho. E é importante também para que muita gente até possa sair de casa, que é outro problema que temos com a questão do teletrabalho, principalmente nos jovens, aqueles jovens que ainda estão em casa, muitos deles também não têm condições em casa para poder trabalhar. Das duas uma, ou passavam, dormiam no quarto, trabalhavam no quarto e faziam toda a vida no quarto. E isso também acaba por ser mau para o desenvolvimento e para a própria saúde mental. E então também é preciso ter alternativas a essas pessoas. Eu lembro, por exemplo, a Critical Software, que também foi uma das empresas que nós conseguimos trazer para cá, para Vila Real, e hoje já teve inicialmente no Régia, hoje já está numas instalações maiores, também tinham esse mesmo problema. Eram empresas recentes, trabalhavam com principalmente engenheiros informáticos, pessoas que passavam 8 horas frente ao computador e não tinham em casa muitas vezes condições para, com um mínimo de qualidade, poder desempenhar esse trabalho. Nós no Régia temos muita gente, nós quando digo nós, as empresas, o corpo do Régia é residual, mas as empresas temos muita gente em teletrabalho, mas continuam a ir ao Régia frequentemente. Depois também há a questão do problema da própria gestão da equipa. Quando nós temos equipas já sólidas e trabalhos que já estão consolidados, poderá ser fácil estar em cowork. Imaginemos que alguém faz um acompanhamento de outra empresa, o acompanhamento, a manutenção do software, um software que já está bem identificado, que já está maduro. Estar lá ou estar em casa acaba por ser igual. Mas se é alguém que está a desenvolver, ou se é uma equipa que está a desenvolver um novo projeto, aí o relacionamento entre eles é muito importante para que esse projeto rapidamente dê frutos. E estando em teletrabalho, tem essa dificuldade. Nós temos debatido muito e conversado muito com vários empresários e empresas sobre isso e chegam à conclusão que de facto tem que haver um equilíbrio entre as duas situações. Há de facto algumas alturas em que é possível estar em cowork, mas tem que haver um momento em que a equipe se possa unir e possa poder também trabalhar em conjunto e aí o relacionamento pessoal também é muito importante. A terceira questão era sobre os prémios, não é? Que o Régia... Antes ainda tínhamos a questão da rede. Ok. A rede, há de facto, o Régia Douro Parque é parceiro do Brigante Ecoparque, portanto o parceiro de tecnologia de Bragança, eles são nossos sócios, ou melhor, os sócios do Brigante são sócios do Régia e os sócios do Régia são sócios do Brigante. Temos aqui uma parceria em espelho com o Brigante Ecoparque, fazemos parte de um grupo maior que é o Parque de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes e Alto Douro. Nascemos do mesmo fundo de investimento, foi uma candidatura conjunta entre as duas entidades. Além disso, essas entidades fazem parte da Rede Portos Parque, que é a Rede de Parques de Ciência e Tecnologia da região norte, no qual está incluído também o Ave Parque. E o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Exatamente. E depois fazemos parte também de um grupo mais alargado, que é a Tec Parque, seu grupo nacional, portanto, que é aquela entidade que tem como associados quase todos os parques de ciência e tecnologia. Bragança, por acaso, não faz ainda parte, mas acho que eu até os desafiei na última reunião com a Assembleia que tivemos, porque é importante também estarmos nessas redes e também bebermos do que os outros já conhecem. Nós somos parques recentes, mas já parques de ciência e tecnologia em Portugal já
Com mais há experiência, muitos não é? anos. A Oeiras já tem quase 30 anos. Claro. E é bom beber dessas experiências. Nós trabalhamos em rede, as nossas empresas também trabalham em rede. Há muitos trabalhos que são feitos em conjunto com as diversas empresas. Participamos em fóruns, em feiras, em concursos, onde participam todas as empresas. Estamos a falar numa rede já com cerca de 6.000 empresas. Portanto, aí é interessante ver essa dinâmica e também é muito interessante ver que, embora nós sejamos um parque de ciência e tecnologia do interior mais recente, onde a massa crítica não prolifera como noutros polos de desenvolvimento que já estão numa fase mais avançada, nós mesmo a nível de prémios de inovação temos tido algum sucesso e temos algumas empresas de cá que são premiadas e quando vão a concursos com outras empresas de outras áreas também têm tido bastante sucesso. Portanto, ficamos muito, muito satisfeitos. Em O relação... sucesso delas, no fundo, acaba por ser também o sucesso do parque, não é? O único sucesso que o parque pode ter O nome. são o sucesso das empresas, porque nós unicamente somos uns... Também há Somos uns o lado atores. incubador, não é? Sim. Sim. Também há. Sim, sim, também. Nós somos uns meros, eu costumo dizer, nós somos meros facilitadores. O sucesso será sempre o sucesso delas, o crescimento delas, porque o parque em si e só por si não tem que ter existe sucesso, mesmo. tem que fazer o seu trabalho. As pessoas que estão hoje no parque, daqui a alguns anos deixarão de estar e virão outras, o parque continuará mesmo, mas acima de tudo o parque será avaliado sempre pelo resultado das empresas que lá estão, que estiveram e das que virão a ter. Ainda hoje discutia no bom sentido, conversava com um colaborador sobre a possibilidade de uma empresa vir para o parque ou vir para o centro da cidade e ele dizia-me, Nuno, mas de facto se a empresa for para a cidade é bom para a cidade, mas se vier para o parque também era bom para o parque. E eu disse, olha, não, Paulo, se for bom para a cidade é bom para o parque, se for bom para o parque só é se for bom para a cidade. Portanto, faz todo sentido que a empresa vá para o centro e tudo faremos para que ela se fixe no centro. Não precisamos ter cá a empresa para dizer que a empresa esteve cá. O que é importante é que se consiga ser interessante e que a sociedade se reveja no trabalho que nós fazemos. E esse trabalho é feito não só em Vila Real, mas em toda a região. Nós temos parcerias com diversos municípios, mas já porque temos a noção que é muito importante para uma estratégia de desenvolvimento ter um parque destes. O parque faz incubação de empresas, faz acolhimento de empresas, tem parque industrial. Tem, felizmente, arrancou mais tarde, mas a questão do desenvolvimento. Temos logo, hoje, a plataforma de inovação do vinho e da vinha. Temos um Instituto Fraunhofer, que é comparado ao MIT. É. Portanto, é um instituto que tem 28.000 colaboradores, é o maior instituto privado de investigação da Europa. Tem lá uma semente que contamos germinar. Fazemos o trabalho de desenvolvimento nas escolas. Todos os anos trabalhamos com inúmeras escolas a promover o que é o empreendedorismo, ensiná-los o que é criar uma empresa, o que é uma empresa, o que é um negócio, o que é o risco. Fazemos esse trabalho com todos os outros, com vários dos outros municípios que se associam a nós, porque, como eu dizia, é impossível de replicar um cogumelo destes em todos os municípios. Não faz sentido nenhum, nem tem massa crítica para o fazer, nem capacidade para o fazer. Portanto, disponibilizamos-nos para trabalhar com a Cimedouro. Nós, quando temos projetos, já tivemos dois ligados, um à Indústria 4.0, outro ligado ao empreendedorismo, que era trabalhar com empresas, ou com empresários, ou pessoas que tinham ideias de negócio. Trabalhamos também com toda a Cimedouro porque é essa a nossa obrigação e é essa a nossa função. Embora o nosso principal financiador seja efetivamente o município de Vila Real, o nosso principal parceiro é a Universidade e a Universidade não se pode fechar no Concelho de Vila Real. Era uma estupidez de todo tamanho. Antes de limitar passar a Anabela, a Universidade ao Ia Concelho, pedir- ela tem que estar disponível para toda a região e nós também, embora financiados de uma forma, primeira pelo município, também temos outros financiamentos do Estado e achamos que obrigatoriamente
nós hoje temos uma responsabilidade de desenvolvimento e a região só desenvolve, se Vila Real também desenvolver, mas desenvolver de forma aberta para os outros concelhos. Nós não queremos de todo esvaziar os outros concelhos, queremos ajudá-los a crescer, para que nós também possamos crescer. E eu tinha aqui só duas questões, até posso aproveitar para ir bebendo, porque a água, porque isto parecendo que não, o ambiente é quente, um bocadinho, não, é rápido. O Nuno estava aqui a falar de aspectos muito estimulantes e importantes. Para o programa. E um deles é a questão do investimento. E, portanto, eu aí gostaria de saber, obviamente, não há essa responsabilidade alocada no Douro Régio Parque da política de investimento municipal, é uma divisão alternativa, mas gostava de saber, portanto, se existe também essa criação de mercado por parte do Douro Régio Parque, isto é, se vocês vão à procura de investidores e de investimento para o Douro Régio Parque, assim como também aquilo que fazem para atrair os empreendedores e o empreendedorismo para o Douro Régio Parque. E como disseste, e nisso tu respondeste à frente, a questão de articulação com os espaços da cidade e até da região e, portanto, em última análise, poderia haver aqui o tal sentido predatório em que se estava um estabelecimento alojado no Douro Régio Parque, estava a esvaziar o centro da cidade e nós já percebemos, pelo menos da tua parte, existe essa tentativa de balanço. Agora, portanto, a primeira questão, se vocês vão à procura de investidores e de investimento e de captação de empreendedores e de empreendedorismo também, porque, como sabes, também aí há uma competição renhida, porque o investidor, muitas vezes, se é bem negociado, instala-se em Vila Real e se não é bem negociado, vai para a Trofa, vai para Famalicão ou para outro lado. E depois, a segunda questão, sem esquecer ainda a questão dos prémios, que eu julgo que gera um incentivo interessante até para a aproximação do Douro Régio Parque, prende-se com essa articulação, de facto, aí com os parques industriais dos restantes municípios, não é? Porque os parques industriais ainda são, digamos assim, as áreas de concentração das empresas de cada município. Sabrosa, Murce, Régua, eventualmente tem agora um projeto, mas de que forma é que vocês se articulam com esses espaços? Porque também aí pode acontecer uma certa predação, não é? Portanto, se o empreendedor gosta muito de vocês, Douro Régio Parque, já não vai para o Parque Industrial Sabrosa que está a 10 km, não é? Sim. Ou vice-versa também. Portanto, como é que vocês conseguem conciliar estas forças? Pronto, começando pelo início. O Régio Douro Parque articula, como sempre, muito bem com o município. Inclusivamente, eu comecei este processo no Régio Douro Parque, depois tive 4 anos como vereador, onde acumulei também o Régio Douro Parque, e agora voltei a tempo inteiro para o Régio Douro Parque. Portanto, todo o investimento que o município faz na área empresarial, por assim dizer, é completamente articulado com o Régio Douro Parque. Inclusivamente, financeiramente, é o município que lidera, mas a nível de know-how, conhecimento e desenvolvimento e estratégia, ela é toda feita internamente no Régio Douro Parque. Para termos ideia, esta última candidatura que fizemos ao PRR, em que fomos contemplados com um financiamento de 8,5 milhões de euros, foi o Régio Douro Parque que fez a candidatura, e o município, como é o detentor também da gestão, que tem a tutela sobre a gestão da zona industrial, é ela a financiadora. Mas a articulação está é completamente tranquila entre os dois nestas áreas. Em relação à relação que temos tanto com os outros municípios como com a cidade. Paulo, para teres ideia, nós temos uma enorme preocupação com a cidade, principalmente com o centro histórico. Por isso é que na pandemia viemos para a rua, criamos um selo de comércio seguro para o Vila Real ONU, para os comerciantes, onde o objetivo foi, por um lado, passamos em quase 500 comerciantes, falamos com eles para explicar quais eram as regras, quais eram as normas de segurança e de higiene que eles tinham que ter, e ajudá-los também
na implementação dessas normas foi o Rastreador Parque. Criamos rapidamente, logo em março, criamos uma plataforma onde todos os comerciantes poderiam aderir e dizer se estavam abertos, se estavam fechados, se trabalhavam de porta fechada, se era possível, se precisar de algum artigo, alguém ligar com o empresário ou com o comerciante para ele fazer a venda, se trabalhavam fora de horas, portanto toda a informação, se faziam restaurantes takeaway, se faziam entrega à porta, toda essa informação rapidamente também foi posta na rua. E temos, acima de tudo, uma preocupação grande com o desenvolvimento do centro histórico e tentamos sempre que possível que as empresas se fixem no centro histórico. É claro que nós temos preocupações também com a gestão e a ocupação do Rastreador Parque, porque o Rastreador Parque também grande parte das receitas advém também da própria ocupação e de alguns serviços residuais que vai prestando diretamente às empresas, porque normalmente não cobramos serviços às empresas e temos a preocupação também com os municípios à volta. Podem acreditar que eu fico tão contente que uma empresa se instala em Vila Real como quando se instala em Sabrosa. Mas fico mesmo. E quando alguém me diz, opá, mas eu estou na dúvida entre um e outro, eu digo-lhes mesmo, opá, Sabrosa é ótimo. Porque o desenvolvimento de uma região só é feito se houver o desenvolvimento de toda a região. Nós, por exemplo, para termos ideia, nós falamos contra... Muita gente fala contra o Porto. Investe muito no Porto, ou quando diz o Porto, a zona do Porto. Eu sou daqueles que, para mim, atravessa a ponta é tudo o Porto. Mas tem-se essa noção, Braga, Guimarães, a zona do Ap. Mas se o Paulo, o economista, já estudou isso e tem essa noção, nós crescemos mais quanto mais crescem eles. Portanto, nós dizemos que nós devemos convergir para eles, isso é impossível. Impossível. Como é impossível nós na Europa, Portugal, convergir para a média da Europa. É impossível. Ou será muito difícil nos próximos anos. Portanto, nós o que queiramos, quer não, gostamos ou não, quanto mais, os estudos são simples, dizem, quanto mais cresce essa região, mais crescemos nós também. Quando eles crescem, nós crescemos também. Eu tenho uma leitura mais diferente, mas pronto, tem a ver com a fixação de empregos. Nós também. E empregos qualificados. Portanto, se conseguires ter um emprego qualificado no Porto e a pessoa for algo residente em Vila Real, consegues distribuir. Se ele estiver só a trabalhar no Porto e residir 20, 30 anos no Porto, obviamente o valor acrescentado agora, fica no Porto. Não é? Quando as empresas vão fixar, nós olhamos para uma empresa, para um investimento. Elas compram o terreno, depois fazem um investimento em cima desse terreno. Nós temos muitos municípios que oferecem os terrenos. Oferecem os terrenos. Até a derrama não existe nesses casos, não é? Mas já, a derrama já é diferente. E a derrama já pode implicar até valores consideráveis, que normalmente também não implica. Mas quando estamos a falar, por exemplo, do terreno, muitas vezes a proporção entre o terreno e o investimento são coisas residuais. Nós achamos que se oferecemos o terreno, temos o investimento. Isso é uma falácia. Faz lembrar como alguns municípios que pensam que vão ter mais crianças por darem 250 ou 500 euros a cada filho que nasce. Exato. Isso não existe, não é? Claro. Ou temos políticas a sério de natalidade, ou por aí... Não. Exatamente. Isso é só fazer política e depois vai lá um jornal, tira uma fotografia, cria uma notícia, mas ninguém vai ter mais um filho por causa disso. O cheque bebê. Se lhe derem a creche durante os 3 anos que eu preciso de creche. Mas o cheque dentista é eficaz. E porquê? Que tem mais dentes. Não, porque enquanto que o cheque bebê tu tens que distribuir aquele valor por 18 anos vezes 12 meses, no cheque dentista tu distribuis aquele valor cerca de 3 vezes ao ano durante... Sim, mas a eficácia como política de natalidade do cheque Agora lá está, o cheque bebê é uma anedota. Não, são políticas que não fazem sentido. Nós, por exemplo, agora temos tido, felizmente, e vamos ter mais, se Deus quiser, muitas empresas na área das novas tecnologias a virem para cá. Houve um boom dessas empresas em Braga, Aveiro, Lisboa. Depois começaram a já não conseguir, porque efetivamente os custos
lá são extremamente caros e nós próprios cá na universidade, a própria cá na universidade tinha dificuldade em reter esses alunos, porque às vezes faziam cá o primeiro ciclo e iam logo, principalmente muitos daqui, iam para Braga. Hoje são cidades que têm custos de vida demasiado elevados e hoje o que acontece é essas empresas... Sim. A nível de alojamento, não. Qual é a cidade que eu falei que não tem alojamento mais caro que cá? Aveiro não tem o alojamento mais caro que cá. Olha que tem. Pronto, está bem. Okay. Olha que tem. E Braga também não tinha. Braga nunca teve, mas agora tem. Braga há 2 anos esta parte, agora e o Paulo sabe. O Paulo sabe que eu também sei. E eu sei que ele sabe. Braga também era uma cidade. Braga era de facto uma cidade em que efetivamente a habitação era bem mais barata que cá. Sim, Braga era muito mais barata. barata A habitação e a restauração. Mas continua barata, mas continua mais barata do que aqui, Braga. Não continua, não. Ai, continua. Olha que não. Subiu, mas... Subiu, mas não é tão cara como cá. Olha que é. Olha que é. E o arrendamento é muito mais caro que cá. Se na arrendamento compra, talvez. Se na compra ainda podemos... aceito a sua opinião. Os supermercados, no arrendamento, é muito mais barato. Hoje em Braga já é fácil vemos a oferta de T3 a 800, 850 euros. Depois, mas o T3 tu consegues meter 12 alunos, que é uma tragédia, mas metes. No T3, eu tenho alunos em T3 que vivem com mais 11, portanto, 2 na cozinha, com mais não sei o que, quer dizer... Mas não é? E assim, sim, lá está, mas 800 a dividir por 12, então, não é? Eu quando falei de custo de vida, falei de custo de vida... mas para concluir e para passarmos aqui a Anabela... Mas continuando. Sim. Pronto, ainda não falaste dos prémios, que eu acho que até é algo muito importante que vocês fazem. Sim, só para concluir, na questão da localização, nós não... As coisas estão a vir mais para cá agora. Tentamos, nunca tentamos fazer concorrência, claro. nem aos privados, que eu sou contra isso. Quando um instituto público faz concorrência a um privado, é porque as coisas estão mal. E por isso é que nós, por exemplo, o atraso do desenvolvimento da investigação no Régia teve a ver com isso. Teve a ver que havia uma tentativa inicial de... E o que é que chamas de atraso em relação ao nível de desenvolvimento? Enquanto que o Régia, a nível da captação de empresas e a alocação de pequenas empresas e a incubadora rapidamente atingiu um número bastante interessante, a nível de desenvolvimento, a nível da questão das áreas que nós temos de desenvolvimento e investigação, foi mais lento. E foi mais lento esse processo porque nós próprios não quisemos, porque o mais fácil era criar ali uma linha de investigação ou pegarem alguns investigadores e associar aí algum trabalho com as empresas, nomeadamente laboratórios ligados ao vinho e à vinha, e fazer ali algum trabalho de análise. E nós temos não, porque há empresas privadas que já o fazem, há empresas em Vila Real que fizeram investimentos privados e fazem esses trabalhos, portanto nós não vamos competir com eles. Ou há um tipo de análise em que não é feito cá, porque algumas só são feitas ou eram feitas em França, outras em Aveiro, e por aí sim. Agora fazer as análises que empresas cá fazem, não. Porque nós vamos fazer um mau serviço e vamos dar cabo dessas empresas. Portanto, e para isso deixamos estar as empresas, porque já têm o esforço de algum trabalho por trás. Em relação aos prémios, nós... e peço desculpa por esta... Isto é uma conversa de amigos, não é? Em relação aos prémios, sim, nós próprios temos alguns prémios. Quando temos financiamento, em alguns projetos conseguimos ter prémios monetários, há outras fases em que os prémios não são monetários. Nós temos concursos abertos ou pitches? Temos tido concursos, a nível de pitches fazemos... Nós de 2 em 2 meses no Régia fazemos sempre... Nós temos, para um bocadinho com a questão da pandemia, mas nós no Régia, acima de tudo, tinha alguém que dizia, quando o bar aqui funcionar, quer dizer que o nosso trabalho está feito. Isto quer dizer que quando houver massa crítica para que o bar tenha alguma dinâmica, as pessoas se encontrem, conversem, partilhem, quer dizer que o trabalho da rede está alimentado. E nós iniciamos essa alimentação nós todos os meses fazemos encontros em que, de forma informal,
muitas vezes até no próprio bar, sentamos-nos nas mesas e conversamos um bocadinho e as empresas apresentam os seus projetos. Normalmente, nesta fase, como já temos empresas mais maduras e outras muito recentes, normalmente fazemos uma mistura entre as duas partes, fazer a apresentação dos seus projetos, algumas dos seus projetos e das suas ideias, e outras fazem as apresentações dos seus negócios, que o objetivo, de facto, é fomentar e desenvolver a rede e a interação entre elas. E também fazemos vários, vamos tendo ao longo do tempo, alguns programas ligados mesmo ao empreendedorismo, tanto nas escolas, já tivemos concursos de ideias nas próprias escolas, e até aí conseguimos dar uns prémios, uns tablets, uns telemóveis, assim umas coisas, e criávamos dinâmicas bastante interessantes. Com alunos do 12º ano conseguimos ter, além de ter miúdos muito interessantes. E focados, por exemplo, em estudantes do ensino superior da região. Estou a pensar na UTAD, até em parceria com o Brigância, algo que envolvesse também o IPB, não é? Com a UTAD ainda não. Nós temos uma excelente relação com a UTAD, e a UTAD faz lá muitas atividades no Régia, e nós também vamos à UTAD muitas vezes, mas de facto ainda não evoluímos para essa situação. Mas são boas ideias. Eu confesso que quando era estudante, e pronto, e sou muito solicitado, lá está, vai-me deixar sem perguntas, na qualidade, é que os alunos gostam de participar nestes concursos, sobretudo os alunos de gestão e economia, não é? Pronto. E acho que é aqui um bom nicho que vocês têm de não só passarem a palavra, de se apresentarem, porque as pessoas ficam ligadas ao prémio, ficam ligados ao Douro Régia e pronto. Anabela, eu não sei se pode responder a isto, mas vamos primeiro perceber. A minha pergunta era precisamente, falou há bocado da UTAD, porque foi feito... portanto, há uma parceria, não é? Aliás, a inauguração e a criação do Régia Douro Parque, creio eu, pelo aquilo que me lembro, foi também na ligação com a UTAD, e que acabou disse uma coisa extremamente interessante. A UTAD não é só Vila Real. Sim, para as pessoas de fora, sobretudo para os de Lisboa, dizem que é a Universidade de Vila Real. Não é? É a Universidade Trás-os-Montes de Alto Douro. E, portanto, disse aí uma coisa bastante interessante. Não é a Universidade de Vila Real, é a Universidade Trás-os-Montes de Alto Douro. E eu gostaria, então, de saber mais, em detalhe, como é que é feita essa simbiose entre a UTAD e o Régia Douro Parque. Em que sentido, de que maneira é que é feita essa parceria? Pronto, portanto, mais em detalhe, como é que é feita essa parceria? Os parques de ciência e tecnologia aparecem na década de 60, 70, nos Estados Unidos. Pois. E depois desenvolvem-se também muito mais cedo que nós no próprio Brasil. O sistema de funcionamento tem a ver com, chamam-lhe a triple hélice, que são as empresas, o conhecimento e o Estado. Quando estamos a falar daqui do Estado, estamos a falar, neste caso, que é o município de Vila Real, podia ser uma região, podia ser um país. O conhecimento é uma universidade e depois as empresas é o setor privado. Portanto, só pode haver um parque de ciência e tecnologia, ou só se pode desenvolver um parque de ciência e tecnologia com uma universidade. Portanto, tem que haver os três e um deles tem que ser a universidade. A universidade é sócia do Régia Douro Parque, tem uma vice-presidência e tem a presidência da Assembleia Geral. O presidente da Assembleia Geral do Régia Douro Parque é o Sr. Reitor, agora o professor Emídio, e um dos vice-presidentes do Régia Douro Parque é o professor João Barroso, que é um vice-reitor e professor ligado às novas tecnologias. Sim. Normalmente, ou felizmente ou não, todas as decisões que tomamos no Régia Douro Parque foram tomadas por unanimidade. Nunca houve a necessidade de puxar dos galões, de puxar da cota para tomar ou fazer aprovar alguma decisão. Portanto, normalmente, tem a cota maioritária? É o município. O município tem 96% do investimento, depois a UTAD tem 2 ou 3%, depois há ainda o Politécnico de Bragança, o município de Bragança e a Rede Pastos Parque tem mais ou menos um cada um.
mas de qualquer forma a gestão é feita e partilhada por completo. Eu digo mais, o principal motor do Parque de Ciência e Tecnologia, até à nossa chegada, até foi eram as próprias universidades. E mesmo em Bragança, depois correu mal, honestamente correu mal. Era o Instituto Politécnico que fazia a gestão do Brigante Ecoparque. E depois acabou por correr mal porque era uma forma de gestão muito pesada, muito burocrática. Para ideia, quando alguma empresa se queria lá, chegava lá um miúdo com um projeto, enquanto no Reja, se calhar, um miúdo com o projeto de manhã, nós à tarde estamos a trabalhar com ele. Pois, exato. Correu mal, mas deu direito a uma Secretaria de Estado, não é? Uma secretaria ou uma secretária de Estado. Portanto, lá está. São as leituras que claro. as pessoas Mas terão, não é? Mas agora, a minha colega está ligada às indústrias criativas. Mas eu estou a falar... Há indústrias criativas mas eu não estou... no Douro Régia Parque. Eu não estou com isto tudo todo... Pode ver. Sim, temos. Mas não estou Também com há. isto todo a criticar o Brigança, porque eu tenho uma excelente relação com o Brigança e fico muito feliz que as coisas estejam Também não a queremos correr que daqui muito... saia uma má ligação, não é? Não sai. Não, Eles conhecem-me bem e eu Mas, conheço por exemplo, eles. depois em termos também de Agora, haverá a nível muitos... de investigação, a Sim. responsabilidade é toda da universidade. Pois, exato. Quem gera a parte da investigação e desenvolvimento sim. é a universidade. Portanto, foi feito até por protocolo. Eles têm toda a parte do edifício de laboratorial e todo o equipamento de laboratório Pois, que nós todas temos. aquelas coisas ligadas à vinha e ao vinho, Todos essas esses coisas lá, não é? equipamentos são delegados da universidade. Foi a universidade a principal responsável pela vinda do Instituto Fraunhofer para cá. Foi a universidade que criou, em parceria com a Advid, a plataforma de inovação para o vinho e para a vinha. O Colab. O Colab, o laboratório colaborativo. Portanto, toda essa parte, esses projetos e essas coisas, toda essa dinâmica é feita pela universidade. Nós cabe-nos a gestão do parque em si, a operacionalização. A nós, Reja do Parque, a operacionalização dessa gestão e apoio em tudo o que seja preciso, tanto a nível de... Muitas vezes até a nível de financiamento há uma dinâmica muito forte, mas não essa é? parte é feita pela universidade. Pois, depois, exato. grande parte dos empreendedores que nós temos são alunos da própria universidade. E, portanto, eu digo isto por acaso E os conheço uma... docentes? Não, eu digo isto porque, por acaso, conheço uma moça... Temos alguns docentes. Uma A moça... Anabela, por exemplo, é alguém cheia sempre de ideias. Podia Não, mas também não estou ser assim muito ligada ao empreendedora. vinho e essas coisas. Não, empreendedora, imagino. Não sei. O Douro Régia Não Parque sei. não Não, veio eu digo com isto vinho porque, e por com exemplo, vinho, o Instituto não. Fraunhofer ainda agora... Umas das empresas criativas que lá temos, Sim. grande parte do trabalho que hoje fazem é ligado ao setor do vinho e da E eu vinha. pergunto aos professores, e contra mim falo, é culpa. Não, eu digo Em isto porque Stanford, todos os professores têm que meter na universidade não sei quantos milhares de dólares em projetos patenteados. Aqui também era preciso ter esses milhares de Aqui é dólares. igual. Não, eu digo isto porque, por exemplo, o Instituto Fraunhofer... É muito importante o Portanto, empreendedorismo. há muita gente docente, que sai da não é? universidade e que provavelmente vai trabalhar para o Douro Parque depois, Sim, não é? sim. Eu digo isto, por exemplo, há uma moça que fez doutoramento, o meu marido defendeu há relativamente pouco tempo e que está a trabalhar agora no Instituto Fraunhofer, que entrou há pouco tempo, não sei se abriu concurso, assim uma coisa. Portanto, há uma, no fundo também há uma... A Anabela está a tocar bem. Como é que se encontra os uma ligação empregos muito grande em cidade no Douro emprego. Régia Parque? Essa pergunta vai ter resposta para a semana, que e nasceu de um pelo desafio. menos já houve uma resposta há algum tempo. Não, a tua. Não, em relação à relação entre o Régio e a UTAD, é ótimo. É uma relação, a nível de cúpulas, é uma relação fantástica com o seu reitor, com a administração, com os vice-reitores. Nós temos um vice-reitor que faz essa articulação em pleno, que é o professor João Barroso. Nós sempre que vêm cá empresas como destino de investimento para Vila Real para fazer os seus investimentos, e quando sabemos que há algum interesse em áreas que são desenvolvidas na UTAD, chamamos sempre o seu reitor, normalmente vem um pró-reitor, e o professor João Barroso acompanha-nos muito nessas reuniões. Isto é, imaginemos se há uma empresa nas áreas tecnológicas que vem a Vila Real saber como é que funcionam as coisas.
a primeira preocupação nossa é levá-la ao TAD. Ok. Portanto, temos essa relação muito forte. Só para vir só aqui um bocadinho atrás. Paulo, em relação à diplomacia económica, aquela questão que me fizeste, Sim. há uma coisa que nós temos que ter muito cuidado em quem trabalha esta área, que é a descrição. Ao contrário de outras áreas e de outras áreas políticas, em que há uma promoção muitas vezes das próprias pessoas, há algum cuidado de dizer que fui aqui, fui além, fui aquele outro. Era impossível para mim fazer isso, não faz nenhum sentido. Sempre que eu falo com uma empresa, sempre que eu vou a uma empresa, ou se vou à França, ou amanhã vamos sair amanhã também para reunir com uma empresa muito importante e se calhar para a semana vamos ter uma excelente notícia que estamos já a namorar há alguns meses, como outras que vieram e tiveram essa fase. É impossível para nós pensar isto como um momento de promoção. Nós o que temos é que consolidar esses negócios, porque se eu for visitar, não é isso. Ouçam, se nós sempre que vamos, para já porque as pessoas vêm em trabalho, não vêm em lazer. Claro. E nós estamos a trabalhar e não estamos em lazer. E quando nós, a partir do momento que essa aproximação se torna de namoro, passa primeiro ao cortejo, mas quando se efetiva o noivado, então aí nós pedimos a toda a gente que está dentro do processo para ter a maior descrição. Porque se nós estamos a falar com uma empresa, com certeza que os nossos colegas de Bragança também gostavam de falar com eles. O nosso colega da Trofa, ou de Braga, ou de Viseu. Portanto, nós temos que manter até ao fim as coisas o mais discretas possíveis. E a questão dos empregos. E quando elas se conseguem, muito bem. Quando não se conseguem, em relação aos empregos, diz o ditado que o segredo é alma de negócio. Ora, nem mais. E nesta área tem que ser mesmo. Em relação aos empregos, nós vamos lançar uma plataforma que está a ser terminada, que foi feito, nasceu de um desafio que foi feito pela UTAD. Nós na área das tecnológicas temos uma relação muito próxima. A UTAD tem nascido empresas muito interessantes. Tem um excelente laboratório, o Inesctec. Está cá, o Inesctec está cá por algum motivo. E tem excelentes professores, tem vários alunos que já criaram empresas, tem outras empresas que estão cá, a Merkel, a Critical e outras que estão cá também a desenvolver os seus negócios e com uma relação muito próxima com a UTAD. E num dos fóruns que organizamos, acho que a Voz Trás-Montes também teve presente uma das situações que os alunos, especialmente os finalistas, levantaram foi essa, que é, devíamos ter algum sítio, e hoje é fácil, uma plataforma onde as empresas que precisam de trabalhadores possam lá, de uma forma simples, possam lá apresentar as suas ofertas, e os alunos também que estivessem disponíveis, pudessem lá também disponibilizar a sua pretensão para um novo trabalho ou para um trabalho. Lembrei-me agora, uma feira de negócios. E essa plataforma, isso fazemos muitas vezes, Paulo, principalmente na UTAD faz-se uma a duas vezes por ano. Nós gostávamos sim, mas essa plataforma vai ser lançada, está a ser terminada e está a ser terminada. Vamos discuti-la possivelmente na próxima semana só com a questão do IFP, a CLDS e a própria UTAD, para ver se validam o que lá está ou se têm que acrescentar alguma coisa, e vamos lançar essa plataforma. Feiras de emprego fazemos e participamos nós da UTAD. Agora queríamos efetivamente dar o salto a fazer uma feira de negócios. Uma antiga, por exemplo, como se fazia a Feira Vira. O Brasil, e sabes, tem estados com baixo nível de desenvolvimento humano, no Nordeste e assim, e no entanto eles têm lá feiras de negócio que movimentam milhões e milhões de reais, euros ou dólares, que são autênticos polos de negócios e desenvolvimento daqueles estados, que acontecem ali durante 2, 3, 4 dias, em que se movimentam e se contratualizam, de facto, milhões e milhões. E quem diz o Brasil, Estados Unidos, França, Espanha. E, portanto, havendo um histórico de feiras de negócios assim competentes e eficazes, acho que estávamos todos a ganhar a ideia aqui, que temos, e já falamos várias vezes sobre isso, era nós e Bragança
liderar o processo, era de ter uma feira dos dois distritos, em que anualmente se fizesse num dos polos, um ano em Vila Real, noutro em Bragança, possivelmente também há um ano em Chaves, há um ano em Mirandela, mas onde se pudesse juntar o tecido empresarial crítico da região, isso para termos dimensão. E durante estes 6 anos, em termos, vocês têm estudos que possam comprovar que foi altamente decisivo o Régio Douro Parque, por exemplo, para a fixação da população jovem na região? Nós temos... Já há uma diferença, olha, por exemplo, em que seja mínima, há uma diferença. Não está a perguntar se aumentou a natalidade, pois não? Não estou a falar da Mas natalidade. por acaso no Régio Douro fixação. Parque, o Régio Douro Parque já tem muitos filhos. Até porque Já? temos lá muita... Aquelas conversas de bar As conversas de bar, inclusive, já resultaram em alguns casamentos. já não é mau. É verdade. Não, mas, Não, por mas exemplo... a nível empresarial, nós temos alguns dados. Olha, temos os dados do Conselho. Sim. Para termos ideia, entre 12... Portanto, já fizeram algumas entre empresas 12 aqui, e etc. 19, Sim. o número de trabalhadores no Conselho a descontar para a Segurança Social cresceram quase 30%. Por exemplo, é isso. A nível Já de valeu a empresas, cresceram quase, temos mais 1000, agora o número se calhar já ultrapassou, mais 1000 empresas que tínhamos. E no Algumas Régio... também desapareceram, não é? Portanto, isso é normal. Umas Não, aparecem, não, outras quando eu digo... Mas não, pode ter o Mas a número- comparação, há o mais... crescimento Mas a absoluto. comparação, O sim. número a absoluto. variação líquida, Sim. ok. Dentro daquelas que nasceram a partir Sim, estamos a dali. falar de números Sim. absolutos. Agora, do Régio em si, temos os valores do Régio, não é? Temos os valores do próprio Régio. Portanto, o impacto de lá é criado. houve Mas o evolução impacto sem haver é redução, não é? Portanto, muito houve- positivo e estamos Exato, é isso, o convencidos. balanço é positivo. Estamos convencidos que uma estrutura como o Régio tem Em 2022, tem uma implicação. 110, não é? E eu acho que em 2019 ou 2018 tinha 96. 96. Portanto, significa que já houve crescimento mesmo em período E de pandemia, continua- não é? Mas Ok. a pandemia estagnou ali uma fase e agora Claro, estamos, mas- agora estamos Está a numa crescer outra fase vez, não é? de crescimento E outra até vez. será de esperar que seja reforçado esse Sim, nós crescimento, agora, não é? o Régio o que é que vai ter agora? Vai ter em mãos mais duas ferramentas, que é o alargamento, o Régio também faz a gestão da zona industrial, que é o Pois. alargamento agora, Da zona. são mais de 18 lotes para breve, e até ao fim do próximo ano terá que ter já consolidado a primeira fase da nova zona industrial, estamos a falar em mais cerca de 30 hectares, portanto teremos ali a falar 90 lotes disponíveis, não é? Portanto, o que significa que a nível de crescimento empresarial vamos ter outro salto. Sim. Há uma procura bastante interessante para empresas que querem vir para cá, também há algumas necessidades para empresas que cá estão, que estão a crescer e estão a crescer bem. Tivemos esta semana a notícia de uma empresa muito interessante que se vai instalar cá nos próximos 2 meses, uma empresa que irá rapidamente chegar aos 100 trabalhadores, uma empresa que irá trabalhar só para exportação, criar cá riqueza, uma fábrica que é de facto também daquelas áreas que ainda temos alguma carência no nível de produção líquida, criar fábricas, e vamos ter cá mais uma que se irá instalar nos próximos meses cá em Vila Real. E na nova zona industrial, com certeza que irão aparecer outros negócios bastante interessantes e que irão obrigar a cidade a crescer, obrigar a cidade também a desenvolver ainda mais nos próximos 10 anos. Queria fazer outra pergunta, a propósito do que falou há bocado, da questão do centro histórico. Da implementação, não é? E, portanto, que tem a ver com o comércio, etc. O comércio ainda está muito parado no centro histórico. O centro histórico ainda está muito... Quais são as perspectivas, quais são as soluções o que é que poderá ser feito para revitalizar o centro histórico
que não está como todos Olha, em desejaríamos que primeiro lugar, vou estivesse. dizer isto que nunca disse publicamente, mas é o que eu sinto. Em primeiro lugar, se O que é temos que uma poderá ser doença, temos feito, que não olhar é? para a doença, Vocês têm mais quais são as experiência. causas da doença. Sim, exato. Depois, Quais são as dizer causas quais e- são as perspectivas, o Pois. que nós poderíamos fazer. E Vocês, depois, como empresários, como é que veem a situação? efetivamente, o que é que pode ser feito? O problema do centro histórico, Sim. Eu gostaria de ouvir como ao empresários, não é? Uma coisa é contrário o ao que o povo contrário do diz, do outra coisa é o que os muita empresários gente, dizem. Sim. alega, que é a questão do trânsito, que é a questão da mobilidade. Sim. Pá, não é nenhuma dessas questões. A questão do centro histórico tem a ver com a falta. Havia o professor Tony dizia muito a questão da atratividade, mas ele tem razão. A questão do centro histórico, a falta é não ter atratividade. Isto é, nós irmos ao centro. Não digas isso, que eu investi no centro histórico Sim, e, portanto, bem. estava agora a desvalorizar. E fizeste Não, os mas diga, imóveis. eu gostava de ouvir, porque eu também tenho uma opinião. Nós, quando Exato. vamos a algum sítio, Sim. vamos porque temos de ter interesse. Porque gostamos ou de porque ir, é um bom exato. restaurante, ou porque tem uma loja gira, ou porque Exatamente. E se olharmos de facto para o centro Até a voz histórico, traz os montes, saiu do centro histórico. se olharmos para o centro histórico, de facto não temos isso. Exato. Nós corremos a rua direita. E não tem. Epá, eu não sou muito exigente, mas eu, por exemplo, na rua direita tenho uma loja que me interessa, de resto não tenho mais nenhuma. Exato, exato. Não é? O meu filho tem 16 anos e eu gostava muito de ser mota, de ir ao ser mota aos brinquedos, que era onde nós íamos quando éramos pequenos, eu Pois. levava lá o meu filho. Pois. Eu, quando o meu filho tinha 4 ou 5 anos, ia lá todos os Era a sábados. única casa com legos. Ia E ao agora há cinema, programas é verdade. de construção Ia ao de cinema legos. moto e tinha que coisas, pedir ao meu pá. filho para escolher alguma coisa, porque ele de facto não se revia, Claro. não me tinha chamava a interesse, atenção, não não é? havia nada. Sim, sim, sim. E o problema da rua direita é esse. Tem a ver, Associado a isso E tem a podiam ver. aproveitar pelo facto de termos cá uma universidade, Tem a terem ver- um centro Sim. histórico mais Temos atrativo. outro. Exato. Mas o problema do centro histórico também é um problema transversal a todas as. sim. A muitas cidades as portuguesas, exato. Sim, sim. Exato, sim. Nós não nos podemos esquecer que o Porto, antes de ter este boom do turismo, o centro histórico do Porto estava completamente definhado. Completamente às moscas. Também Certo. foi um pouco o aparecimento Braga. das Com, grandes com, com, superfícies. com, Braga, com lojas Braga, fechadas. Guimarães, antes de ter o Sim, desenvolvimento sim, que teve, sim, até sim. que adveu Sim. muito do investimento da capital Sim, europeia, sim, da sim, cultura, sim, da sim, sim. juventude, Braga, Guimarães estava completamente Sim, definhado. exato. Eu acho que dos centros históricos Os centros históricos mais mudaram um bocadinho desde que interessantes. começaram a aparecer os shoppings. O- Também foi, não, também. mas olha que também não. Mas também não é Também só não é- isso. Não Eu ia explica dizer, só também isso. começaram a Também ver não é um só bocadinho Um isso. nessa centro histórico que eu altura, Também conheço não é bem, só isso. Braga, de facto, teve sempre. Braga sempre Tem um muito. Sim, nível Braga sempre comercial também muito acima da média. E curiosamente, agora a Rua do Souto tem muitas lojas Não, de curiosamente, volutas. curiosamente Agora eu eu- acho que Mas o tem a ver problema. com. Eu acho que tem razão, não é o problema Outro do problema. trânsito, não é o é o problema E dos portanto, comerciantes. o que é que tu farias? Metias gente gira no centro histórico para atrair Mas diga, pessoas diga, com diga lá. selfies, não é? Diga lá. Depois temos Sim. outro problema que é a questão dos nossos proprietários. Exatamente, sim, sim, concordo. Assim, nós até podíamos ir mais atrás, e eu não sei se o Paulo concorda comigo, mas um dos nossos problemas tem a ver com, vamos dizer assim, com a qualidade dos nossos empresários. Isto Sim, é, sem Vila dúvida. Real, durante muitos É um anos, problema foi uma cultural cidade, também. era uma cidade de serviços. Os nossos pais eram, Sim. normalmente, na classe média, os pais eram funcionários públicos. Públicos, era? Depois havia 2 ou 3 Colegas da empreiteiros. turma, inclusive. O meu pai com a tua mãe Haviam também. alguns mais evoluídos que se dedicavam ao negócio dos carros e dos combustíveis, e era o tecido empresarial que tínhamos. Sim. De resto, que fábricas tínhamos em Vila Real não Os tínhamos. empresários muitos deles não souberam Portanto, adaptar-se. muitos deles também não. E os comerciantes, Eu sei, os comerciantes em eram Vila Real pronto, Estagnaram. eram a nossa nobreza, que facilmente vendiam tudo o que tinham. Não, era facilmente, porque as pessoas já compravam carro, não compravam em lado nenhum, vendiam com Mas de facilidade. facto, visitar E a não- Rua Não, mas Direita eu naquela lembro- altura era não, qualquer Eu coisa. vim, eu vim para Vila Real em 91 e lembro que as pessoas iam todas fazer compras ao Porto. Ninguém comprava aqui em Vila Real, eu lembro. Mas havia também uma capitalidade, Ana Vala. Não, É mas curioso, porque eu acho sobre há uma sim. tia-avó do Nuno, a que eu ontem cruzei-me, com essa senhora que muito estimo, que é a Dona Maria Helena Pimentel, que era o salão de referência da região. Que era um salão que funcionava em frente da Confeitaria Gomes. E era um salão de referência, um salão de cabeleireiro de referência da Sim, opa, região. mas E havia mesmo- pessoas que mas vinham mesmo as os chaves da Mas régua. depois Pois, exato. as E essa referências também foram capitalidade- ultrapassadas. Mas foram ultrapassadas. Essa capitalidade Mas é eu algo acho- muito eu interessante, acho até em que- termos eu económicos. acho que, sobretudo, é um bocadinho, por exemplo, em muitas cidades há ali, assim, aquela zona onde só existem restaurantes, por exemplo, e as pessoas vão àquela rua onde só existem restaurantes, onde só existem esplanadas, ou onde só existem lojas interessantes. É um bocadinho o que falta aqui, não é? Se calhar seria bom animar ali, Com certeza. por exemplo, só restaurantes, ou só bares. Mas o ou problema é que nós só- temos. E Nós é- Criar até um e pacote depois eu cultural costumo que dizer- fizesse revisitar E o depois centro eu costumo histórico, não é? dizer,
Ou então é questão dos comerciantes, ou terem os horários, por exemplo, estarem abertos ao sábado o dia todo, por exemplo, ou estarem abertos à hora do almoço que não estão. Sim. Quer Domingo dizer, à tarde, ou como domingo em toda à Braga. tarde. Uma Quer pessoa dizer, vai a Braga e está cheia de galegos. se Domingo à calhar tarde. é muito giro ir passear, as pessoas É, gostam de ter eu as tenho lojas abertas e não nós estão. temos um amigo, não é? tenho um amigo que ontem pôs um post e nós, A pessoa vai quer passear, mas queiramos, depois quer as lojas não, estão vamos, todas fechadas. Vamos, olhando sempre para as redes sociais. Sim. Tive um amigo ontem à noite pôs um post a dizer que a avenida estava cheia de gente e não se conseguia ver um fino. Porque Eu não vi, havia um café. eu vi esse post. Estava cheio de. Não havia um café aberto. Havia um café aberto. E Não, estava portanto, cheio de também estudantes temos na um rua. bocadinho que deixar. É. Mas o problema É um bocadinho é que depois há muita especulação imobiliária cá. Hoje é Sim, impossível certo. alguém que queira, Ter um espaço. alguém que queira, por exemplo, chegar à Rua Direita e montar um restaurante, precisa de 1 milhão de euros. Eu sei. Tu tens que comprar um edifício, não um edifício que custa no mínimo na Rua Direita Eu 300 mil sei, euros. Assim já eu- estás a falar como eu gosto. Eu Portanto, sei de um. Não é? Aí os metros Mas quadrados. Não, pode eu ser sei de um verdade. amigo- Gasta mais 300 mil euros para fazer o edifício. Pois Tem é, que deitar especulação. Eu exatamente. sei de um E gasta amigo mais que há 300 2 mil para anos. montar um Eu sei restaurante. de um amigo que há 2 anos queria abrir uma loja na Rua Direita e que lhe pediam, acho que 2 mil euros por mês de renda. É impossível. Assim uma coisa. É impossível. Quer dizer, é um bocadinho isso. Não, tem ele vai razão. para a Nossa Senhora da Conceição e paga 1.000 euros. E paga 800 e tem mais Pronto. gente que na E Rua é um Direita. bocadinho isso, quer dizer. Ali o centro histórico, a Rua Central tem algum interesse. A rua da Pastelaria Gomes, eu acho que hoje é a melhor rua comercial de Vila Real. Portanto, não sei se é Camilo, Castelo Branco e depois Sim, ali atrás. essa rua interessante e a zona ali. É a envolvente, Misericórdia também. sim. Pá, a rua direita foi completamente ultrapassada. E por mais políticas que nós, eu vou dizer, já pensei imenso sobre isso. E penso, Seria interessante mais também um dia políticas ter públicas. aqui alguém da Associação Comercial e Industrial de Mas Vila Real. eu para acho que é refletir sobre sobretudo isso. a questão dos comerciantes, se Ah, fossem. principalmente, É, e não é? unicamente porque se tiverem lojas em que Mais haja interesse as atrativas, pessoas mais irem lá, outros as horários, lá coisas está. funcionam. Não, e depois é um Mas há comerciante resistentes. Eu lembro-me envelhecido. daquela livraria, Sim, também, a Tragamundos, Sim. Sim. que luta, de facto, Sim. com edições Sim, de autor sim. que só eles conhecem. Sim, é e muito ativa, é muito promovem-nos, não dinâmica em termos E culturais. promovem-nos no confim da Rua Direita. Não Sim, é? na Rua Direita ainda há lá 4 ou 5 lojas, há a Alueb, há o Chinês, há o Ricardo de Lourdil, ainda há algumas Mas lojas depois há lá. muita coisa muito, Agora há muito muitas fechadas, desatualizada, e depois há ao muitas estarem fechadas. fechadas tornam-se feias. E tem que se adaptar às novas realidades. Porque a questão do shopping é uma falsa questão, como disse muito bem. Quer dizer, qual é a diferença? É uma Não falsa notou, questão não. que se tivessem aberto. Às vezes as A pessoas andam discussão a da Rua passear. Eu acho que as Direita pessoas já podiam tem mais de passear. 40 anos. Eu falo por conhecimento. Sim, daquilo sim, que sim. conheço. A questão já tem mais de Não 40 de porque as cá, pessoas mas de- já não, agora Não tem que dizem-me se assim. defender a Elsa. Hã? Não, por exemplo, eu em Viana Não, mas a questão de shopping é uma falsa questão, porque, por exemplo, é Iam giro para o durante Porto. o dia ir passear ao sábado, se as Claro. lojas estivessem todas E é abertas. uma questão e se cultural. fossem No giras, Brasil só nós se passeia no shopping. comprávamos- Pronto. No Brasil Não, só mas se é passeia verdade, no só shopping. Eu não uma tenho passeio, centro histórico, só se Isso passeia no tem shopping. daquilo não é? que vi em Não Viana se do just- Castelo, na Não, altura mas em é que abriu o verdade. shopping, muitas lojas da rua fecharam porque tinham aquela concorrência Pois do é. shopping. Não, mas em e continuam Espanha, abertas ao fim de estão semana. abertas ao sábado o dia todo, não é? E as pessoas andam na rua Há um e andam exemplo às fantástico, que é o compras. exemplo de Braga. Pronto, em Braga, Braga por exemplo. Tem N Nascem- shoppings, nascem nascem shoppings, shoppings em Sim, todo sim. lado. Mas que é anda uma toda a coisa- gente E o na centro rua, histórico está nas sempre- Está lojas. sempre repleto. Sempre estão abertas. Não, a questão do shopping é uma falsa questão. Tem a ver com a falta de qualidade das lojas, que depois leva a definhar e o próprio sítio deixa de ser interessante. E as Ou pessoas deixam então, de passar. ou lojas, ou restaurantes e bares, ou qualquer coisa ali, pronto. Bem, mas aí centro, depois vamos para estaríamos ali. ainda Deixa-me noutro só problema, falar que era o aqui do de outra- mercado outro municipal. Que Só em para tempos foi terminarmos. o. Não é? Oh, Paulo, mas sabes que é muito difícil. É muito E difícil. os próprios mercados municipais estão em profunda reflexão, porque Sim, estão mas sabes ligados que- a uma Ah, coisa. Porque é sim, os imenso- mercados Paulo, que agora se mas Mas tornaram... é imensamente difícil. E muitas vezes deixa-nos desolados o comportamento depois dos próprios comerciantes Com certeza. e das atitudes. É verdade, Eu o meu lembro pai quando dizia que os fui comerciantes são responsável- todos metidos Eu, juntos. quando fui responsável pelo mercado municipal, também olhei e disse: tem que se fazer alguma coisa, porque as coisas não Assim também funcionam. não. Para E mim é depois muito olhávamos- caro que eu cresci lá. não Passávamos sabes, por não é? outras cidades e víamos o desenvolvimento. Então o que é que nós quisemos? Criar um mercado ao sábado. Em Braga o mercado é ao sábado. Exatamente, eu sempre disse isso. Ao sábado é que dá jeito de ir ao Mas, mercado. se calhar vai-se falar com os Porque as comerciantes, eles não pessoas, querem, não é? porque as pessoas
Sempre pessoas que tive essa faziam, ideia as donas também. de casa primeiro faziam à terça e à sexta. Ao sábado é que Iam damos com o jeito de ir ao carrinho, mercado. ou iam as donas de casa, ou Mas as quem senhoras, trabalha é ao as sábado. empregadas Lá e está, os os tempos empregados. mudaram, temos Os que nos tempos mudaram. adaptar. Sempre- Eu não sempre consigo ir disse à isso. terça nem à sexta. Claro, é como eu. Se calhar E agora ao também sábado. não. Comparação ao vocês fim de também. semana, não é? Ou Sempre fora, falei nisso. ou fora de horas. Sempre falei nisso. E ela vai Criámos sempre- criámos o mercado ao sábado. E qual era a ideia do mercado ao sábado? Era que, para já, qualquer pessoa que quisesse vender, podia ir lá vender. Claro. Isto é, eu, por exemplo, tinha agora umas laranjeiras a dar umas Pois, laranjas, sim, boa. pegava lá. nas laranjas, ia lá e punha. E cada vez mais saudável e sustentável. E Era comércio isso, era justo. isso. Claro, E há muita e não, gente e que mais gosta. barato que E há muita os gente que distribuidores gosta. agora A ganham Associação dinheiro. Comércio Justo valoriza Há muita isso. gente que tem Mas excedentes. essa ideia, se Nomeadamente. calhar, não deu certo por causa da mentalidade. E depois, além disso, Exatamente. era isso. Para já ser ao sábado, chamávamos o Muito mercado, bom. ainda funcionava o mercado dos produtos da terra. Convidar um conjunto de outros tipos de produtores com produtos diferentes que normalmente não vão para lá vender, a ir vender. Que era uma E ou duas agentes culturais padarias. também é importante. Ou- Agentes ou- culturais também. Era uma ou duas padarias. Estou sempre Era o a pessoal que pensar em vendia os si, está a ver? cogumelos, um É senhor uma da opção aldeia que tenho. faz uns Olha que a uns opção faz mal à saúde. licores. Portanto, a ideia era criar, replicar ali um tipo de mercado, um mercado mais moderno, que Cuidado. tivessem produtos, Começa a ficar- produtos que Sei. tivessem interesse à população Sem geral, que dúvida. fossem Sim. diferenciados e que nós pudéssemos também comprar melhor, no sentido de melhor qualidade, a apresentação é relativa. Sim, e mais em campo. E mais em Outra questão que quisemos implementar, a questão dos preços. Assim, eu não me vejo a ir ao mercado a regatear o preço das couves ou das alfaces. Pois. Eu gosto de comprar no mercado, mas eu gosto de olhar para as coisas e vejo o preço. Se o preço me interessa, compro. Se não me interessa, não compro. Outro problema, não pode ser, porque o mercado sempre funcionou assim. Isto é, as pessoas muitas vezes estão envolvidas no sistema e as coisas estão a degradar-se, estão mal e a culpa é de toda a gente menos delas. Porque a avó fazia assim. E tem que continuar a Eu ser ao assim. sábado, eu passava a sexta-feira a ligar produtores um a um, a pedir-lhes por favor para irem para o mercado. E não queria. Pá, tal e qual. Tinha quase que se subornar para irem para o mercado. Ou do pão. Aquela ideia ou- de vir à terça e à pá, porque é à sexta. terça e à Tinhas sexta. que arranjar uma secretária para ligar por Depois- ti, se calhar era diferente, não é? Depois tínhamos isso também. Nós todos tínhamos cuidado. Pá, punhamos bombos, punhamos um rancho. E o mercado agora até tem outras melhores condições Tem, para. exatamente, E até está até- preparado para até fazerem um show acústica e tudo, cooking. pois. E até o espaço de cima há que tem ali reconhecer, uma então, banca de preparação de exatamente. comidas. Porque a nossa ideia qual era? Para já trazer uma nova. Dinâmica. Criar uma Dinâmica. nova dinâmica, um ponto de interesse ao sábado de manhã na cidade. Claro. Até para nós podermos conviver, para nos vermos uns aos outros. Que nós agora quase não. Opa, ou frequentamos o mesmo café, Exatamente. ao shopping. Nós agora até mesmo dos shoppings quase que desistimos, vamos lá. E Até também temos os shoppings medo, é entramos e terrível. saímos. Uhum. E a ideia era criar ali uma nova dinâmica, um sítio onde nós pudéssemos de manhã ir até com os miúdos, pá, tomávamos um café, provávamos uma iguaria qualquer, alguém até que estivesse lá a fazer uns rissóis ou Bem giro. umas chamuças. Exatamente. Pá, como há em muitas cidades, e todas as cidades turistas é isso. A Ramblas Ter um ponto de tem, a Ramblas encontro. tem um Exatamente. fantástico, mas eu nem Ter queria um ponto tanto. de encontro. E exato. que houvesse alguém que estivesse lá até levasse o fumeiro tradicional. Tipo, eu pedia muito ao Ricardo também para ir para lá com Nem mais. o fumeiro, na ideia disso. Mas e que se pudesse também provar um queijo, provar um queijo fumeiro, ou até beber um copo, provar um vinho. Pedia sempre a um ou dois produtores de vinho. Exatamente. Mas esse trabalho era um trabalho de sapo, era um trabalho Fica aqui para a ideia, dias, pode ser para que dias, para dias. Mudem de ideias e Pá, e acho que era venha interessante, para já Muito bem. ajudava a implementar dinamizar a essa- cidade. Pá, é importante que a cidade também se torne a cita no momento no ponto de encontro, onde as O pessoas se tal ponto de encontrem e encontro que é convivam. necessário. Pá, não nos Claro. vejamos só nas festas, nos vejamos mais meses e possamos conviver. Claro. Mas efetivamente pá, são projetos, é muito trabalho de sapa e que é preciso alimentar todas as semanas, senão. E tivemos lá alguns sábados bastante interessantes, mas a partir do momento que tens que pegar noutros projetos e começas a desligar um bocadinho desses, Pois, Pode ser é, pá, esmorece. Mas era giríssimo poder ao sábado. Eu acho Porque que durante a sim. semana é aquilo que é. Pá, e os comerciantes queixam-se, mas sempre também se propõe algo de novo. Depois não alinham, não pá, é? não querem. Bom, Reis Mourão, já está aí com o jornal prontíssimo. Já quase nas falas. Temos mesmo que fechar. Qual é a notícia que destaca esta semana? Ora, aqui, eu julgo que é a edição de Alto Tâmega, não é, Elsa? Sim, sim. É, esta é de Alto Tâmega.
E, portanto, vou destacar aqui: GNR investiga furtos em igrejas da região. De facto, é uma realidade preocupante, porque ficamos dilapidados de um património que nos foi legado, independentemente de ser religioso ou não, é um património, é uma manifestação de cultura, e ficamos diminuídos enquanto estas obras não forem recuperadas. E depois, obviamente, há a ameaça de insegurança sempre latente. Uma ameaça agravada em regiões de menor densidade, porque, obviamente, menor densidade reflete-se em menor proteção. E, sobretudo, menor proteção de quem não se pode defender, que são objetos de arte sacra. Tem havido muitos assaltos ali naquela região. Ali e noutros, e portanto é muito preocupante, porque depois muitas destas peças são leiloadas em mercados paralelos por valores astronómicos e dificilmente regressam à origem. E é lamentável. E mais uma vez, a região, neste caso, fica dilapidada de valores a que tinha direito. E esperemos que de facto sejam recuperadas as peças e que isto não se repita. Nuno Augusto, qual é a notícia? Ora, a notícia que vai para os comentários tem a ver aqui com a notícia regional relativamente à notícia do Presidente da Câmara da Régua, uma pessoa com quem tenho uma excelente relação e com quem também discuto muito estas questões. Em relação, por exemplo, às zonas industriais, eu lembro de falar com eles e ele não, pá, eu não quero replicar o RGK. Nem nós temos, por exemplo, capacidade para ter uma zona industrial como vós. E agora devem ter muitas conversas em torno da linha do Douro e essas coisas todas. ainda não calhou, mas temos falado sobre algumas situações da região e gosto muito dele e gosto muito de falar com ele. E a notícia tem a ver com a desertificação. Os dados dos censos estão aí, a Régua é muito penalizada. A Régua, que é a terceira cidade do distrito, devia ser ainda um ponto de convergência e um ponto de atração, perde 17% da população. É um dado extremamente preocupante. E honestamente não sei como é que vamos dar a volta a isto. E ele isto diz que é preocupante no sentido de que o Douro pode perder, não havendo gente, pode perder o selo da Unesco, não é? Do património. Pois, o problema do Douro, também já falamos sobre isso, ainda foi discutido a semana passada no fórum na Paparrégua, que tem a ver com... temos que olhar para o Douro como um todo e temos que olhar para o equilíbrio da própria região. A viticultura tem que passar a ser uma atividade rentável e as pessoas têm que passar a receber o valor justo pelo trabalho que desenvolvem na região. Para já o vinho, a uva neste caso, estamos a falar da uva e do viticultor, tem que ser pago a um valor justo. Não podemos ter pipas a 200 euros, a 300 euros e a pagar quando querem, e se hoje querem ficar com as uvas, ficam. Às vezes chega o viticultor com a caminhonete à porta da adega e vai a caminhonete para trás porque não querem mais uvas. Tem que haver, acho que deve haver um contrato, um acordo, chapéu, sobre a região do Douro, sobre a viticultura. O agricultor tem que ser ressarcido pelo seu trabalho e tem que ser pago de forma justa pelo trabalho. Se isso acontecer, acontece como acontece em muitas outras regiões, Bordeaux, Champagne e tantas outras, em que o viticultor tem um trabalho digno, tem um trabalho bem pago, e aí consegue viver, consegue fazer família e consegue dar condições de vida à sua família. Agora, quando nós nascemos numa casa de viticultores e que vivemos os nossos avós pobres, nossos pais pobres, o nosso objetivo é sair de lá. E acontece isto. Estes dados são preocupantes, mas muito mais preocupante ainda é olhar para o futuro, e se calhar daqui a 10 anos vamos perder outra vez 17% ou 20%, e irá chegar uma altura em que no Douro os saneamentos deixam de funcionar, a água deixa de funcionar, não vamos deixar de investir em estradas, vamos deixar de investir em redes de telecomunicações, porque não vale a pena. Não vale a pena. Não há pessoas. Nós olhamos, Monte Alegre perdeu nos últimos 40 anos 2/3 da população. Muito Não. bem. Portanto, isto... E não é Douro. E não é Douro. Portanto, são questões que não são alteradas com cheques. Com cheques aos bebés. Professora, não sei se quer comentar a notícia que tinha primeiramente previsto. Não, eu já escolhi outra. É aqui uma notícia, sim, é uma boa notícia. É aqui uma notícia aqui em Vila Real. O espaço Snow Zealand, que vai ajudar crianças com necessidades especiais.
É um espaço que funciona na residência para estudantes e que está disponível para as escolas e para a comunidade, que é portanto, é um espaço que foi vencedor de um programa, do programa Empreende Vila Jovem, na categoria Associação Juvenil Grupo Informal de Jovens, que nasceu na residência para estudantes que está ali ao lado do agrupamento das escolas de Ucão, e que é um espaço, que é uma sala, que é um local feito de luz, de sons, de cores, de texturas e de aromas, com objetos coloridos e disponibilizados para serem tocados e admirados, que dão uma sensação de prazer e de conforto e através de estímulos. Portanto, é uma terapia, chamada terapia de Snowzellen, e portanto, tem uma intervenção junto de crianças com necessidades educativas especiais e que é um espaço benéfico. E, portanto, a Flávia Pereira, que é desta associação, que foi criada em novembro e que tem uma sede no Mercado Municipal, e, portanto, este projeto tem... No portanto, Mercado Municipal. Tem sede no Mercado Municipal, precisamente. Este projeto tem, portanto, projeta uma série de atividades extracurriculares neste espaço, que é extremamente importante e, portanto, é mais uma mais-valia para estas crianças, para estas educadoras e, portanto, é sempre uma boa notícia termos a possibilidade de haver, enfim, estes prémios e estas novas abordagens pedagógicas e ter a possibilidade também destes espaços serem aproveitados para isto. Muito bem. Muito obrigada aos três. O Contrassenso fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado e novos temas. Até lá, fique bem.